Nosso evangelho de hoje é João 1, de 19 a 28. Esse foi o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és, então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto: aplenai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. João Batista é testemunha de Jesus, é voz que grita no deserto, conforme Isaías 40. Quando se observa no geral, não só João Batista é testemunha, mas também o Antigo Testamento como promessa, onde se encontram imagens como Davi, o profeta, o Messias, o pastor, o sacerdote, todos como figuras de Jesus. Ainda mais, sua vida e suas obras o atestam, seus ensinamentos e o modo como se coloca diante do Pai. Outros ainda o testemunham, seus discípulos, que depois de receber o Espírito Santo, não temeram fazer da própria vida uma oblação em virtude da fé no seu Mestre. Também os santos em toda a Igreja são verdadeiras testemunhas do Salvador, completando na sua carne o mistério da morte de Jesus. Por último, o testemunho que o próprio oferece. O Pai o atesta, o envia, o entrega para nossa salvação, ressuscita por nós e o apresenta como nossa única salvação. João Batista vive em função da verdade. É um homem totalmente de Deus e voltado para a sua missão de voz da palavra, que é o Filho de Deus. Conhece sua identidade, sabe que é um servo, não é o Messias, não é o profeta Elias e não é o profeta descrito em Deuteronômio 18, de 15 e 18. Ele tem o vigor de Elias, a força de Elias, a coragem de Elias, mas não é a mesma pessoa. Ele, a semelhança de Elias, é como um fogo que, por onde passa, destrói ou purifica, elimina ou limpa a estrada para uma nova missão. Diante de Jesus, João se coloca como servo, como aquele que tem a missão de apontá-lo, indicá-lo como o enviado do Pai, aquele único que pode salvar a humanidade, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O gesto de humildade, não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias, revela muito bem a condição do batizador diante do Messias. Conhecer profundamente a identidade de João Batista, em se tratando dos seus discípulos, é condição indispensável para poder seguir Jesus Cristo. Isso significa que os discípulos de João não deveriam permanecer com ele mais uma vez, por ele preparados a aderir a Cristo. Era necessário que eles entendessem João como aquele que existia em função da verdade, que é Jesus Cristo.
Seus discípulos agora deveriam fazer opção pelo Salvador, pela palavra, pela verdade e não continuar com a voz. Os discípulos de João tinham de entender que João não era o Messias, nem Elias e nem o profeta. O Messias é Jesus, que é também o profeta, mas ainda é o Verbo feito carne, do qual João é testemunha. João batiza com água, simbolizando o arrependimento. Jesus, diferentemente, batiza com água e com o Espírito Santo, com fogo, que elimina todo pecado e dá ao que se batiza a graça do perdão do pecado original, de se tornar participante da vida de Deus, Filho do Altíssimo, participando do seu corpo e o faz responsável pela missão evangelizadora. O batismo de João é sinal de arrependimento. O batismo, a partir de Cristo e por sua vontade, é a realidade do homem novo. É pertença total a Ele. É graça indestrutível em quem o recebe. Pois bem, além de tudo isso, João Batista é um homem humilde. Reconhece a grandeza de Jesus. Reconhece-se servo, humilde. E essa é a base onde se montam todas as demais virtudes. A humildade é a base de todas as virtudes. A verdade se revela no humilde, no que faz de sua vida um dom, naquele que se compreende, nesse mistério de Deus, a serviço da vontade de Deus. Que grande lição deste profeta João Batista quando aponta Jesus Cristo e dele se apercebe como servo e assim se coloca. E aqueles que por ele foram preparados, imediatamente ele os orienta para o Cristo, o Senhor. Você gostaria de, neste novo ano, ser uma verdadeira testemunha da verdade que é Cristo? Gostaria de ter mais intimidade com Ele e de se tornar discípulo, discípula, seu ou sua? Que bom seria se você não tivesse outros mestres, não seguisse outros caminhos, não se prendesse a ideias contrárias ao Evangelho. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.